Deus fez aqui na sua vida agora. Creia no que Deus está fazendo aqui na sua vida. Pode se assentar, pega a sua Bíblia. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vem para nos renovar, para nos restaurar. Eu creio que Deus já começou a falar no teu coração nessa manhã. Aleluia. Marcos capítulo 4, versículo 35 em diante. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome de Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Marcos capítulo 4, verso 35 em diante. Hoje é comemorado o Dia dos Pais. Eu quero falar um pouco sobre o que a paternidade de Deus gera em nós. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estavam num barco, e os outros barcos os seguiam. E levantando grande temporal e vento, as ondas se arremeteram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importas que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, disseram uns aos outros: quem é este que até mesmo o vento e o mar lhe obedecem? Essa palavra, uma palavra tremenda, maravilhosa, em que nós, quando éramos crianças, já ouvimos essa história na escola dominical, mas uma passagem bastante conhecida. E eu queria usar essa passagem como pano de fundo para nós falarmos um pouco do que a paternidade de Deus exerce em nós. A paternidade, ela tem o poder de imprimir numa pessoa a identidade, o caráter, de lapidar essa pessoa, né? Muitos psicólogos falam, né, sobre isso, né? Filhos que foram criados por pais ausentes, ou até mesmo fruto de um divórcio, enfrentam essa dificuldade, né? Tem essa decepção de não ter ali a imagem do pai. A mãe é aquela que representa o cuidado, a segurança, o zelo, né? Ela que gerou durante 9 meses e carregou. Mas o pai, ele é aquele que imprime o caráter. Nós vemos quando Jesus está andando sobre a terra e os discípulos falam para ele: mostra-nos o Pai. Jesus fala o quê? Quando vocês me veem, vocês veem o Pai, porque eu e o Pai somos um. Jesus, ele não está falando isso simplesmente por causa da Trindade, por causa de que realmente ele também é Deus e eles são um, mas pelo fato de que o caráter de Deus estava imprimido na pessoa de Jesus como Filho de Deus. A Bíblia fala que Jesus, ele era unigênito do Pai. Quando
o Pai enviou ele para morrer por nós. Ele era o unigênito do Pai, ele era o único filho que o Pai tinha. Mas depois que ele veio e morreu na cruz, e ele nos resgatou para estarmos novamente com Deus, então ele deixou de ser unigênito para ser primogênito, porque ele se tornou o primeiro filho de Deus, mas não o único. Nós vemos claramente em Jesus implícito os atributos de Deus, as qualidades de Deus, o caráter de Deus, e por isso ele enviou Jesus, para que ele fosse um exemplo como Deus para nós, para que nós como filhos também manifestássemos a pessoa do Pai. A Bíblia fala que a natureza, ela aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. Você sabe que alguém é filho de alguém, não só pela aparência, mas quando ele se manifesta como o seu pai, né? Quando você olha um filho que tem um costume igual do seu pai, maneira de falar, de andar, e você fala, você é filho mesmo do fulano de tal. E Jesus, ele veio manifestar isso. Por isso que ele falava para os discípulos, aqueles que me veem, eles veem o Pai. Por quê? Porque Jesus, ele fazia exatamente tudo que o Pai lhe ensinou. Ele era completamente obediente ao Pai. Uma das características principais de um filho de Deus é a obediência a Deus, é a dependência de Deus. Deus, ele como nosso Pai, ele não é só um Deus que está ali com um braço para nos segurar, para nos acolher, para nos perdoar, mas também para imprimir em nós o caráter dele, a pessoa dele. E nós podemos ver que os verdadeiros filhos de Deus, eles se manifestam dessa forma. Jesus, ele sempre andou em conformidade com o Pai. Tudo quanto ele fazia, ele estava em conformidade com a vontade do Pai. E Jesus, quando ele também na terra, ele é batizado, o Pai também o endossa, falando, olha, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Nós podemos aprender com isso, porque Jesus, ele diz, olha, eu tenho prazer na vida dele. Por quê? Por que ele é amado? Porque eu tenho prazer do que ele tem feito. A própria palavra de Deus diz que se alguém que se compromete a fazer algo, de servir a Deus, retrocede na sua fé, retrocede na sua incredulidade, retrocede em servir a Deus, a Bíblia fala que Deus, ele não tem prazer nessa pessoa. Então, se Deus está falando para Jesus, diante de todo mundo ali, eu tenho prazer no meu filho, ele está querendo dizer o quê? O meu filho não vai ser alguém que vai retroceder. Outra coisa que a paternidade de Deus imprime em nós, nos verdadeiros filhos de Deus, é que os verdadeiros filhos de Deus nunca desistem. Eles nunca desistem de fazer as coisas da maneira que Deus pediu. Não importa a dificuldade, não importa a oposição, não importa o tamanho do desafio. O verdadeiro filho de Deus nunca desiste. Ele sempre vai ser persistente. Ele vai ser fiel até a morte. Amém? Um verdadeiro filho de Deus, ele é assim. É uma das outras características que o Pai imprime em nós. E nós vemos essa história que nós acabamos de ler. Homens que eram pescadores, que estavam acostumados a pescar. Eles sabiam o perigo de uma água revolta, de águas que estão batendo fortemente contra um barco. Eles conheciam muito bem o risco disso. Provavelmente, muitos desses homens já tiveram algum amigo, algum companheiro de trabalho, ou até mesmo um familiar que já havia morrido afogado. Muito provável que isso tenha acontecido. Isso é muito provável. E esses homens então estavam no barco, mas a Bíblia fala que Jesus estava na proa, naquela parte de cima do barco. E Jesus estava com um travesseiro dormindo, enquanto aquela circunstância estava acontecendo. Quando fala desse texto, dessa parte, eu lembro daquela história de Jacó com o travesseiro de pedra. Jacó estava tão atribulado, mas quando ele chega em Betel, ele coloca ali aquela pedra, ele deita e dorme. E a Bíblia fala que ali ele viu os céus abertos sobre ele. E nós já falamos sobre isso aqui, que aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Não é pelo muito fazer. Os verdadeiros filhos de Deus, eles descansam em Deus. Jesus estava ensinando para os discípulos que, olha só, independente do risco, Jesus não estava ignorando ali os riscos.
Ele não estava ignorando o conhecimento, a técnica daqueles homens. Mas o fato dele estar dormindo não é que ele ignorava o risco, mas é que ele não supervalorizava o risco. Ele estava supervalorizando a grandeza de Deus sobre aquele risco, sobre aquela circunstância. O verdadeiro filho de Deus, ele não supervaloriza uma tribulação. Ele não supervaloriza uma dificuldade. Ele tem consciência da dificuldade, ele tem consciência da circunstância. Ele é uma pessoa racional, ele entende a dificuldade que ele está enfrentando. Mas ao mesmo tempo, diante da dificuldade, ele supervaloriza o poder do Senhor, do Pai, sobre aquela circunstância. A capacidade que Deus tem sobre aquela circunstância. Muitas vezes nós supervalorizamos as circunstâncias. Ai meu Deus, mas agora eu estou passando por isso, e agora? Isso demonstra que nós não conhecemos o nosso Pai. Quando nós valorizamos mais uma circunstância do que a pessoa de Deus, é porque nós não sabemos da capacidade dele. É a mesma coisa quando você era mais novo e você passava por um problema na escola. Alguém te ameaçava, ou até mesmo a professora, vou te prejudicar. Aí você ficava tranquilo, você sabia, não, meu pai vai lá e vai resolver isso daí. Eu não vou esquentar a cabeça. Quem já passou por isso? Não, meu pai, eu confio nele, eu sei que ele vai lá e vai resolver essa situação. E por quê? Porque você conhece o seu pai, você sabia que ele ia te resolver de alguma forma. Todas as vezes que tem algum problema lá em casa assim, eles olham para mim e falam, e aí pai, como é que nós vamos resolver isso daí? E por que eles estão fazendo isso? Porque eles confiam na minha capacidade de superar aquela dificuldade e resolver aquilo. Então eles estão valorizando mais a minha pessoa e a minha capacidade do que a dificuldade. É tão bom quando você vê um filho que valoriza mais a sua capacidade e quem você é do que a circunstância. Da mesma forma Deus quer ver isso de nós. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos entender que Deus, ele tem capacidade. Aquele centurião, ele deu um testemunho tremendo, porque tinha alguém enfermo na casa dele, né? E é legal porque toda vez que tinha alguém enfermo, cada um se manifestava de uma forma diferente a Jesus. Alguns ficavam desesperados. Nós vemos a história de Marta e Maria, que falou, Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui antes, não tinha acontecido isso. Mas aquela morte não ia permanecer para a morte, mas para a vida, para a ressurreição, para que o nome do Senhor fosse glorificado. O Senhor Jesus já havia curado, ressuscitado pessoas. A minha pergunta é, será que aquela família não sabia que Jesus já tinha curado, ressuscitado outras pessoas? Marta e Maria eram tão íntimas de Jesus, tão próximas, eram amigas. E será que ela já não sabia que Jesus já tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim? Será que ela já não sabia dos outros milagres? Mas naquele momento ela supervalorizou mais a morte do que aquele que tem o poder da vida. Veja quantas vezes nós fazemos isso. E o Senhor chorou. Ele não chorou porque ele ficou humanizado com o choro deles. Ele chorou por causa da falta de fé deles, de entendimento deles. Geração incrédula. Mas aquele centurião falou, olha Senhor, eu sei que o Senhor é uma autoridade, assim como eu sou. Se eu dou uma ordem para meus soldados, eles obedecem. Então não precisa do Senhor ir em casa não. Dá uma ordem, aquela enfermidade já vai embora. Aquele homem, sendo romano, centurião, ele conhecia o poder de Deus, a capacidade de Deus. E Jesus falou, olha, eu declaro que não vi tamanha fé em todo Israel. Eu achei fé dentro de Roma, mas não achei uma fé dessa em Israel. Porque muitas vezes aquele que é iletrado da Bíblia, que não conhece, que não está acostumado a ficar enfiado na igreja, às vezes ele confia muito mais no poder e na capacidade de Deus do que nós, como filhos. Porque a religião, ela cria um sistema de merecimento. Então você precisa orar tantas vezes por dia para que Deus te faça algo. Então você precisa fazer tantos tipos de rituais para que você alcance algo. E eu não estou falando de outras religiões não, estou falando da religião evangélica também hoje. Então a religião evangélica também ensina, você tem que fazer isso, fazer aquilo, e Deus vai te abençoar. As religiões só mudam o modelo, mas o método é o mesmo, ensinando você o quê? Que você precisa merecer. Enquanto a palavra de Deus diz o quê? Que você é filho, e o filho ele já tem por herança.
Você não vem à igreja para Deus te abençoar. Você vem à igreja porque você é uma bênção. Você tem gratidão no teu coração e você quer adorar Deus. Você não oferta ou dizima para prosperar ou por motivação assim ou para receber algo. Você oferta e dizima porque você já tem tudo quanto Deus tem te dado. Você já tem, você não há necessidade de nada na tua vida. Então por gratidão você faz isso. É muito diferente. Mas é muito mais fácil eu mover as pessoas do outro modelo. Eu mover as pessoas pela recompensa, porque elas vão se esforçar mais. Sabe por quê? Existe um ditado que fala que... sabe por que muitas pessoas recebem flores na morte, não em vida? Você já viu que eu já vi pessoas que nunca deu uma flor para a esposa, nunca deu uma flor para ninguém, num velório comprar uma coroa para alguém. E eu falo, nunca vi essa pessoa comprando uma flor para ninguém, nem para a mãe dele, nem para a esposa, nem para a filha, nem para ninguém, para alguém que ele ama, para uma professora. Sabe por quê? Porque o remorso é mais forte do que a gratidão. Isso é um índice alto que comprova que nós, como seres humanos, o nosso remorso nos move mais do que a nossa gratidão. Então é mais fácil os pastores falar assim, olha, você precisa se arrepender do teu pecado, senão você vai para o inferno. Aí você, por quê? Porque o teu remorso vai te mover mais do que a sua gratidão, do que eu dizer, olha, você é um pecador, eu também. Mas Cristo, Ele te perdoa de todos os pecados. E Ele quer te chamar de filho, Ele quer te receber como filho. O que vai mover mais? Qual a pregação? A primeira ou a segunda? A primeira, porque o remorso move mais do que a gratidão. Nós vamos nos mover mais para Deus em remorso, não é mesmo? Olha, eu vou, ai meu Deus, eu sou pecador, ai meu Deus, do que eu falar, eu não mereço esse amor, mas Cristo me ama. Que isso, que amor é esse? Eu quero ser fiel a Deus. Por que muitos vêm pela dor e não pelo amor? Porque o remorso é maior do que a gratidão. Por que as igrejas que pede dinheiro adoidado e arranca dinheiro sem dó do povo, o povo dá? Engraçado que essas igrejas nunca fecham, nunca o povo para de dar dinheiro, porque o remorso é maior do que a gratidão. Então é mais fácil mover as pessoas no remorso do que assim, irmãos, nós estamos aqui servindo ao Senhor. Se você desejar no teu coração voluntariamente ofertar, dizimar, nos ajudar na ata, nos ajudar com alimentos, um projeto social de quarta-feira, não move na mesma proporção que o remorso. Onde você entende? Então nós temos que entender que, como filhos legítimos, nós temos que nos libertar da religião. A religião não nos leva a Deus, não. Quem nos leva a Deus é Jesus Cristo, seu Filho, nos ensinando a sermos filhos também de Deus. E então Jesus está ali dormindo, ele está descansando. E me lembro de Jacó, porque a palavra de Deus fala que aos seus ele dá enquanto dorme. Jacó estava atribulado e quando dormiu, ele recebeu uma revelação. Então o que Jesus está nos ensinando? Que muitas vezes nós precisamos despreocupar dos nossos problemas, que não temos condições de mover eles. Você tem condição de tirar a dor que você tem dentro de você, a enfermidade? Você tem poder de decidir, a partir de agora eu não vou ficar mais doente. Você tem o poder de falar assim, não, a partir de agora eu estou desempregado, mas a partir de agora eu vou arrumar um emprego agora. A partir de agora aquela pessoa vai me perdoar e vai voltar para mim, vai gostar de mim. Você tem esse poder? A Bíblia fala que nós não podemos acrescentar um côvado. Um côvado, irmão, é 7 centímetros. O que é 7 centímetros? Para quem mexe com medida aqui, mais ou menos. O que é, Henrique? 7 centímetros. Olha lá, aquilo lá. O Senhor está falando que você não pode acrescentar aquilo lá na tua vida, em nada. Mais ou menos isso. Um pouco mais que uma polegada. Não é isso? Não é isso, Rodrigo? Amém? Você não pode. Então nós temos que depender de Deus. Então Jesus está lá dormindo numa boa. Imagina esse cara, ele é uma comédia, né? Dentro do barco, com o travesseiro dormindo, os caras desesperados, fazendo de tudo, virando a vela, lá, equilibrando o barco não virar. Eles falam, acorda esse cara aí, meu. Aí fala, Jesus, o barco vai virar aqui. Nós entramos nesse barco por causa de você, porque a multidão estava comprimindo a gente lá na praia. Aí Jesus, imagina Jesus, olha aqui, é Jesus.
Mar, aquieta-te. Mais alguma coisa? Imagina só. Mas ele é Jesus, Diego, ele tem condição de fazer isso. Deixa eu te falar, sabe por que ele teve condição de fazer isso? Porque diante da tempestade, só tem poder para mandar a tempestade ficar quieto quem tem paz diante da tempestade. Você já viu uma pessoa que acontece uma situação, aí você fala, meu Deus, vamos resolver isso aqui, o que eu vou chamar? Ah, chama o Berson. Aí o Berson ajuda nós aqui, o Berson. Ai, meu Deus do céu. Imagina uma pessoa, ela caiu ali, machucou, saiu um pouco de sangue. Chama quem? Não chama a pessoa desesperada. Aí você chama, não, chama o fulano de tal. Ele chega, ai meu Deus do céu, a cabeça dele rachou, está saindo sangue, pá, cai também no chão. Você não pode chamar alguém que não tem controle emocional numa situação dessa. Por quê? Senão ela vai incendiar o ambiente com o quê? Com insegurança. Todos deles estavam com insegurança, mas Jesus tinha autoridade sobre a tempestade, porque em meio à tempestade ele tinha paz. Agora eu te pergunto, quantos cristãos coesos, sólidos nós temos hoje, que têm sobriedade sobre circunstâncias como essa? Circunstâncias que não têm paz. Qualquer notícia que acontece, não é? Ai meu Deus do céu. Não, e agora o Facebook virou diário, né? A geração do diário, o Facebook. Então você coloca lá, não estou bem hoje. Meu filho está doente. Meu Deus do céu, irmãos, eu preciso exortar vocês. Meu filho está com febre. Então para de escrever no Facebook, seu filho está com febre, vai orar pelo seu filho. Vai falar, febre, em nome de Jesus, eu tenho autoridade, em nome de Jesus, sai. Agora chega a mãe para o pai assim, o que eu faço? Ele está com febre. Ai meu Deus do céu, eu também acho que eu estou com febre também agora. Ai, o que nós fazemos? Nós não temos, querido, a paternidade de Deus em nós agimos como filhos que não são filhos de Deus. Quantos estão entendendo? Você está entendendo isso? Eu lembro uma vez que a gente era pastor lá em Pirapora e uma moça foi visitar a igreja. Quando uma pessoa vai visitar a igreja, você tem que torcer para acontecer coisa boa, porque se acontecer coisa ruim, ela vai associar assim, ó, essa igreja é ruim, não vou voltar aqui não. E a bolsa dela foi roubada. Oramos, Deus abençoou a vida dela lá, ela foi embora, no caminho roubaram a bolsa dela. Aí nós estamos fechando a igreja, numa alegria, tal, que culto abençoado, tá à volta. Roubaram minha bolsa. Falei, pronto, acabou com a igreja. Profetizei na vida dela que Deus é bom, que é tudo mais, tal, e ela é roubada. Lembra disso? Aí o que nós vamos fazer? Aí a mulher, falei, calma. Aí eu tive que tranquilizar-me primeiramente. Falei, calma, vamos orar. Ajoelhei. Você acredita se você quiser, o que eu estou te contando. Ajoelhamos e orando. Oramos. Minha irmã, vai embora, fique em paz. O que aconteceu? Na bolsa dela tinha o celular dela, tinha dinheiro, salário dela lá, tinha cartão e tinha uma Bíblia. O ladrão era desviado. Na hora que o ladrão chega no terreno baldio e abre a bolsa dela para arrancar o dinheiro e jogar os documentos fora, ele pega a Bíblia. Na hora que ele pega a Bíblia, ele abre a Bíblia. Na hora que ele abre a Bíblia, Deus começa a falar com ele. Você crê no poder de Cristo? E aí ele começa a ler a Bíblia, começa a chorar. O que eu fiz? Eu roubei, eu estou em pecado, eu estou errado. Pega o celular da mulher, consegue. Naquela época os celulares não tinham esses bloqueios como tem hoje. Era apertar no meio e estrelinha embaixo e desbloquear. Era assim? E tinha gente que não conseguia desbloquear ainda, né? Tu desbloqueava. Aí ele achou lá alguns contatos, ligou. Não, sabe o que é? Que eu tô com a bolsa de fulano de tal aqui, tal. Aí marcou de encontrar. No outro dia entregou a bolsa e falou assim, olha, eu roubei a sua bolsa, eu sou desviado. Na hora que eu encontrei a Bíblia, eu fiquei com temor, eu comecei a abrir a Bíblia, saiu um negócio para mim, aí eu fechei, nossa, que não é de Deus não. Abri, saiu a mesma coisa, 3 vezes, juízo de Deus sobre minha vida. Eu falei, Senhor, me perdoa, tal. E está aqui a sua bolsa. Você crê nisso?
Aí eu falei, glória a Deus. A irmã deu testemunho lá na igreja. Deus tocou no ladrão que se arrependeu e devolveu a bolsa. Por quê? Porque nós precisamos, só tem autoridade sobre a tempestade aquele que tem paz na tempestade. E aí quando Jesus faz isso, o que me chama mais atenção no último versículo é que eles falam, eu apertei 41, o último. Eles falam, no último versículo eles falam, quem é este? Eu vejo que muitas tempestades da nossa vida vêm para dar a oportunidade de Deus entrar. E a gente perguntar, quem é esse? Estou curioso agora, eu quero saber quem é esse. Quem é essa pessoa que tem o poder de fazer isso? Eu nunca vi isso. Existem dificuldades que acontecem na nossa vida para que nós possamos perguntar, quem ele é? Talvez lá atrás, quando você converteu, foi assim. Você entrou numa igreja, você nunca imaginou que ia ser crente. Quem aqui nunca imaginou que ia ser crente? Levanta a mão, eu vou dar risada a cada vocês. Eu sei uns que tem cara aqui que nunca imaginaram que ia ser crente. A Karina nunca ia ser crente, agora é pastora. A Thalita, então, não tem cara que nunca ia ser crente. Adriano, quem mais? Quem? Fica a mão levantada, deixa eu olhar. Deixa eu ver. Você até que tem cara de pastor, de gente certa. Quem mais que não é ser crente? Você não é ser não também. Meu cunhado também, levanta a mão também. Você nunca imaginou que ia ser, tá aqui agora. Tá vendo? Eu orei por você, irmão. Esse negócio de oração é um problema, cara. O seu problema foi que eu orei por você. Nós oramos por você. Essa aqui orou por você. Amém? Você nunca imaginou. Aí um dia você sentiu o toque do Espírito Santo. Você falou assim, o que é isso? Que negócio? Eu quero mais disso, eu quero saber disso. E aí você começou a se aprofundar em Deus. E você começou uma sede brotar dentro de você. O filho de Deus, ele tem fome e sede de Deus. Tem uma fase com os filhos da gente assim, ó. Pai, por que as coisas desse jeito? Essa fase é muito legal. E aí a gente tem que ter muita paciência, porque é uma fase importante, porque você se tornou a fonte de conhecimento dele ali. E se você não suprir, outros vão desejar ser a fonte. Entendeu? Quando eu terminei de pregar lá em Campestre, aí sentei na cadeira assim, tinha uma cadeira lá só de pastor lá. Aí eu estava sentado lá, vem cá, filho. Aí o povo assim, não, acho que eles não entendem essas coisas. Eu sentei lá, aí não tinha cadeira pro Samuel. Samuel ficou do meu lado. Aí Samuel pegou o dedinho assim, ficou assim. Primeiro ele ficou assim em mim assim. Depois pegou o dedinho, começou a contar minhas pintas assim. E o povo ficou olhando na gente como se a gente fosse ter assim. Aí a Sara daquele tamanhão levantou lá de cima, daí, parece um bonecão de Olinda, né? Levantou lá no meio da igreja. Veio, vem cá, Sara. Eu sentado assim, ó, vem aqui, por favor. Aí o Samuel em pé fazendo assim, ó, assim, ó. Aí já estava assim, fazendo carinho em mim. Eu tinha acabado de pregar. Aí a Sara veio do lado assim, vem cá, Sara. Aí ficou assim, fazendo carinho em mim, faz assim. Desse jeito. Aí o povo ficou olhando assim, né? Eu falei, o que eu posso fazer? Eu falei, eles me amam. Eu falei assim. Aí a gente chegou lá em casa. Aí o Samuel, foi muito bom o nosso ministério hoje lá, né, pai? Foi muito bom, né? Então vamos dormir que amanhã tem mais, né? Aí a Sara, amanhã nós vamos servir você, nós vamos ser os seus mordomos. Aí abriu porta para mim, fez as coisas. E começa a perguntação, e por que isso? Obrigado, pode sentar. Por que daquilo? Ah, pai, por que a pessoa fica endemoniada daquele jeito? Eu fico pensando, se eu não explicar para eles, é um privilégio que eu tenho. O pai, ele faz o quê? Ele ensina. Por isso que eles admiram, né? Eles admiram. Aí eu tô com um problema. Toda vez que eu vou pregar num lugar, o Samuel entra no meu quarto e fica assim. Mas o que foi? Quero ver que roupa que você vai pôr, que eu vou pôr igual. Eu falo, eu não sei que roupa. Eu não sou que nem mulher, né? Mulher, eu acho que eu vou com tal vestido, tal. Eu sou assim, eu entro dentro de uma calça, qual camisa que tá passada? Entro dentro dela e veio. Aí eu fico, meu Deus, agora eu tenho que ter a preocupação de saber com que roupa que eu vou. Olha como é que eles estão mudando a minha vida. Agora eu tenho que saber com que roupa que eu vou, porque ele tem a roupa igual. Aí eu já tinha separado uma roupa lá, mudei de ideia.
separei outra roupa e me levaram. Eu separei um terno, eu vi os pastores tudo de terno. Eu falei, é aniversário da igreja, vou quebrar o galho deles lá, vou de terno. Aí separei o terno, ele falou, opa, você pegou o terno? Vou ter que mudar toda a minha roupa que eu vou levar também. Foi lá, pegou o terno dele. Aí todo mundo na igreja lá falou, nossa, deixa eu tirar uma foto de vocês. Eu nunca vi um filho querer imitar tanto o pai, querer ser igual o pai, igual aos seus filhos. E as pessoas chegam na gente e falam, olha, eu fui muito ministrado por você, pela sua família que você tem. Eu fui falando, meu Deus, como isso é importante, mais do que você pregar bonito, do que Deus te usar, você ter filhos. Aí eu falei, pensei, aí Deus falou comigo, Diego, a igreja é carente de paternidade. A igreja é carente de uma paternidade hoje. Fala da minha paternidade para eles. Aí quando você aceita Jesus, você está com aquela sede, com aquela fome de Deus, você quer imitar tudo que Deus faz e tal. Aí de repente vem as tempestades. No começo você, quem é esse? Meu Deus, como é que é legal servir a Jesus, né? Eu lembro quando a Karina converteu, e aí um dia, e o Adriano também estava, ele não acreditava, viu gente, que as pessoas ficam endemoniadas. Ele não acreditava, aí nós fomos num culto, o cara ficou endemoniado lá. Ele olhou assim, falei, aí ó, você ainda não acredita não? Agora eu acredito, ele falou. Aí essa aqui morri de medo de demônio. Eu falava assim, em nome de Jesus, tomara que fique um endemoniado na igreja, nem dá para você expulsar. É legal porque a pessoa, ela está descobrindo o mundo espiritual, as coisas. Ela tem sede, aí vem as dificuldades. Você para de perguntar, quem é este? Você acha que você já sabe tudo e para de perguntar, quem ele é? Sabe qual que é a nossa dificuldade? De continuar fiéis a Deus, porque nós paramos de acreditar. O ateu, ele não duvida de Deus, sabia disso? Não, Diego, não. Eu vou te provar. A maioria do ateu, ele fala o quê? Mas como é que Deus existe, se existe gente pobre? Como é que Deus existe se aquela pessoa tinha uma doença e não foi curada? Ele não está questionando a existência de Deus, ele está questionando o quê? A bondade de Deus sobre aquela circunstância, a ação de Deus. Então ele mesmo deu um tiro no pé, porque ele acredita em Deus. Só que ele quer uma ação de Deus sobre uma circunstância. Ele está discutindo sobre a Deus ser bom, sobre a bondade de Deus sobre essas pessoas. É isso que é a mágoa dele. Essa é a dificuldade dele. Por quê? E por que ele discute isso? Porque ele não consegue compreender as coisas de Deus. Nós não vamos gastar tempo explicando isso aqui agora, mas ele não consegue compreender como Deus faz as coisas, como Deus se manifesta. Aí o dia que ele conhece a Deus, ele entende. Então nós constantemente temos que ter essa pergunta dentro de nós: quem é este? Irmãos, todos os dias eu estou aprendendo com Deus. Às vezes acontece alguma coisa sobrenatural, eu falo, o que é isso? Isso aqui eu nunca tinha visto. Não. O que é isso? Quem é? Como é que o Senhor fez isso? Quem é o Senhor? Quando Deus fala com Moisés, olha, eu vou mandar um anjo para ir guiar vocês. Ele está lá no monte orando e fala, olha, vocês vão subir agora, vão ir para tal lugar. Aí ele fala assim, olha, mas quem que vai conosco? Quem que o Senhor vai mandar? Eu vou mandar um anjo. Não, não manda um anjo não. Eu quero que o Senhor vá. Eu quero o Senhor. Aí Deus fala assim, a minha presença vai com você. No original, sabe o que Deus está falando? As minhas faces, as minhas facetas. No original não é a minha presença, a minha face, as minhas faces, no plural. Por quê? Deus ele tem um caráter só, mas ele tem várias formas de se manifestar. Porque ele é poderoso, ele é grandioso. Não existe uma única forma que se resume em Deus. Então ele não tem uma forma única de se manifestar. Ele é grande. A cada milagre que Deus fez para o povo de Israel, nós podemos ver quem é esse? Quem é esse que os mortos podem ressuscitar? Quem é esse? Nós temos que, a Bíblia fala, é um texto que eu gosto muito, que nós temos que ir e prosseguir em conhecer a Deus. Tem que ser uma busca constante. Isso que o filho faz. Existem coisas até hoje que eu tiro dúvida com meu pai da terra e com meu pai do céu. Por mais que hoje eu sou um homem, eu tenho a minha vida, ainda eu tenho uma fonte lá que eu tenho que consultar quando eu preciso de alguma dúvida.
É por isso que também você precisa de um pai espiritual. Há uma diferença entre um pai natural e um pai espiritual. Porque às vezes o teu pai natural, ele te ensinou a ter caráter, ser trabalhador, ser uma pessoa honesta, mas ele não tem conhecimento espiritual para te ensinar a vida do Espírito. É por isso que você precisa de ter sobre você uma paternidade espiritual e exercer paternidade espiritual sobre as pessoas. Por isso que Paulo, ele fala: eu em Cristo gerei muitos de vocês. O que ele está falando no sentido de gerar? De ser pai espiritual. Quando os discípulos perguntam para Jesus, como que nós devemos orar? Qual que é a resposta de Jesus? Vocês vão orar assim: Pai nosso, que está nos céus. Pai ali no grego, quando ele está falando, significa fonte. Ele está falando assim: fonte minha que está no céu. Por que a fonte ela tem que estar no céu e não na terra? Porque na terra, uma fonte ela corrompe, mas no céu ela é incorruptível. Você pode ir lá no rio Tietê e ver que é uma sujeira, um cheiro insuportável. Mas se você for lá na serra onde ele nasce, na fonte, ele é limpo. O problema não está na fonte, o problema está no percurso, quando atinge lá embaixo, quando atinge os homens. Talvez você pode falar: não quer saber mais desse negócio de igreja, está se corrompendo, o rio está sujo, não estou gostando do que eu tenho visto. Meu irmão, está sujo quando chega na mão dos homens que são corruptos, que são corruptíveis, mas a fonte ainda está limpa. A nossa fonte que está no céu, ela está limpa ainda. Vamos beber dessa fonte então. Quando eu falo de paternidade espiritual, não é para que eu gere você para mim, é para que eu gere você para essa fonte. É para que eu conecte você à paternidade de Deus, você possa ver em mim a paternidade e receber a paternidade de Deus. Para você estar nessa fonte que é incorruptível e beber dessa fonte. A Bíblia fala que da base do trono de Deus brota um rio de água viva. Que a equidade e a justiça são a base do trono dele. Nosso desejo é aprendermos estas coisas. Por que eu preciso da paternidade de Deus? Já estou acabando. Porque a paternidade de Deus, ela confirma a minha identidade. O que Satanás falou para Jesus? Olha, ordena essa pedra que se torne pão, para que você possa se alimentar. O que ele está querendo dizer? Use da autoridade que o Pai te deu para suprir uma necessidade. Deixa eu te falar, olha para mim. A autoridade que Deus como Pai deu para mim, deu para você, não é para suprir necessidades pessoais. Nós não podemos ter esse privilégio, não, esse glamour. A autoridade que Deus nos deu é para suprir a necessidade da igreja. A Bíblia fala que muitos são os dons, mas um só Espírito. E esses dons são para suprir a igreja. O meu dom como pregador do Evangelho é para trazer a mensagem. E que nesta mensagem eu supra a igreja carente de comer da palavra genuína do reino de Deus. Eu não estou aqui para pregar aquilo que eu acho que devo pregar, aquilo que eu acho que é bom, aquilo que eu acho que é interessante, aquilo que vai me preservar, ou que vai exaltar meu nome. Não estou aqui para isso. Então o diabo falou assim: olha, se você é o quê? O que o diabo falou para ele? Aumenta mais um pouquinho, Tainá. Se você é filho. Olha só que forte. Se você é o filho de Deus, ordene essa pedra que se torne pão e coma, supra a tua necessidade. Mas um verdadeiro filho de Deus nunca usa da autoridade do nome de Deus para suprir necessidades. Mas o verdadeiro filho de Deus, ele crucifica a sua vontade por um propósito maior, para alcançar outras vidas. Teve um dia que eu estava lá em casa, o Espírito Santo me tocou, eu fiquei tocado. E eu fiquei com vontade até de chorar. Eu estou falando isso para Deus sabe que eu falei isso de todo o meu coração. A dona falou: o que foi? Eu falei para ela: eu queria que a minha vida pudesse valer a pena. Ela falou: como assim? Eu queria que a minha vida, por onde eu passasse, pudesse de alguma forma transformar a vida das outras pessoas. O meu maior desejo que Deus plantou no meu coração, que a minha vida seja uma semente, por onde eu passar. Eu me cobro muito, às vezes até oro muito para que o Espírito Santo faça uma obra na minha vida, porque eu sou muito falho ainda,
porque o meu desejo é que eu possa transformar a vida das pessoas. Eu oro para que eu esteja acima de qualquer coisa ruim que as pessoas façam para mim, que eu não me ofenda, que eu não me entristeça, que eu não dependa do pão, que eu não dependa de suprir as minhas necessidades, para que eu tenha autoridade para dizer assim: nem só disso viverá o Filho de Deus, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de reconhecimento, nem só de honra, nem só de gratidão, nem só de alimento, nem só de uma oferta de gratidão, nem só de um ato de generosidade, nem só de um amigo, mas da palavra que sai daquele que é a fonte. Um verdadeiro filho, quando ele está com fome de alguma necessidade e que ninguém ao redor dele atende, ele ainda diz: eu não tenho isso, mas enquanto eu não tenho isso, eu ainda tenho o Senhor. Eu me alimento da palavra que vem do Senhor. Ela é meu sustento, ela me coloca de pé. Eu sou um filho de Deus. Não é só de pão, mas é da palavra que vem dele. E então, certa vez também, os discípulos começam a falar: Jesus está pregando uma mensagem muito dura, muita gente está indo embora. Aí Jesus vira e fala: vocês querem ir embora também? Eu não vou pregar, mudar a mensagem. Eu não estou buscando reconhecimento. Você quer ir embora? Vai embora também. E qual foi a resposta deles? Muitos falam: para onde iremos nós? Eles não falaram para onde. Eles falaram o quê? Eu já preguei isso aqui: para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida. Eles reconheceram a paternidade de Deus em Jesus. Olha, para quem que nós vamos? Ninguém pode dar o que você nos dá. Ninguém pode dar as respostas que você nos dá. Para quem que eu vou? Quem mais pode gerar algo em mim diferente de você? Mas por que Jesus ele podia gerar neles palavras de vida? Porque Jesus não dependia só do pão, ele dependia das palavras também do Pai, da confirmação do Pai, da identidade do Pai nele. Veja a identidade do Pai forte na vida de Jesus, ao ponto de discípulos falar: não, nós não podemos ir embora. Para quem mais nós vamos? Só você tem. Só você tem, nós não podemos ir para outro lugar. Aleluia. Quantos podem entender isso? Louvado seja o nome de Jesus. Para quem mais nós podemos ir? A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios 5:17. Eu estou acabando agora, nós vamos orar, porque eu não quero te segurar, porque muitos eu sei que vão almoçar com seus pais agora. 2 Coríntios 5:17 diz assim: que se alguém está em Cristo, nova criatura é. O pastor Cristiano colocou esses dias uma coisa no Face que eu achei interessante. Ele falou: quem está em Cristo é. Você só é se você estiver em Cristo, ligado à paternidade de Deus. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Você só é se está nele. Aquele que está fora dele não é. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Olha o que eu fiz, olha que legal, eu trabalhei a minha vida toda, eu estudei, eu construí isso. Você tem Cristo? Não. Então você não é. Tudo que você construiu é pó, é cinza. Vai vir um vento e leva tudo embora, porque você não tem aquele que tem autoridade e poder para dizer para o vento: acalma, aquieta. A Bíblia fala: sem mim nada podeis fazer. Aquele que estiver em mim, ainda que morrer, viverá. Aleluia. Ainda que você morra, você vai aguardar o dia da volta de Jesus e você vai ressuscitar. Você sabia disso? Você sabia disso? E por que você está chorando com medo por causa de uma coisa tão pequena que você está enfrentando? Não se preocupe. Aquele que está em Cristo é. Pastor, mas eu tenho tantos pecados, tantas falhas. Aquele que está em Cristo é nova criatura.
Pastor, mas o senhor não sabe como eu sou falho. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eu creio em nome de Jesus, não importa o seu pecado que você cometeu, você é uma nova pessoa. Ele vai transformar a sua vida. Aleluia. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13 diz: Evangelho de João 1,12 diz: contudo, aos que o receberam e creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Para me tornar filho, é um direito. É algo que eu conquisto? É uma recompensa? Não, é um direito. É uma herança. A todos aqueles que receberam a Jesus e creram nele, a paternidade está interligada à dependência de Cristo. E aqui fala: os quais não nasceram, preste atenção, por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Sabe por que você não tem mãe espiritual? Ah, pastor, tem que ter uma mãe espiritual, porque quem nasce, nasce da mãe. Deixa eu te falar, você não nasceu de forma natural. As coisas do Espírito não são igual no mundo natural. Está falando que você nasceu de Deus. Como que alguém pode nascer do homem, de alguém que é masculino? Não dá para explicar. Você nasceu de Deus. Você não tem mãe, você tem pai. É por isso que o diabo tem lutado tanto contra a paternidade. Nesse dia dos pais, levante os seus olhos e olhe para o teu pai que está no céu. E também nesse dia dos pais, independente de quem o seu pai foi para você, independente das falhas dele, louve a Deus, ore nesse dia e agradeça a Deus por você ter tido um pai. Porque até o pior dos pais é melhor do que não ter nenhum pai. Nós estamos indo para a África dia 9 de outubro, e lá é um continente órfão. Sabe por que todo mundo que chega lá abusa deles? Eles têm capacidade, eles têm força, são inteligentes. Mas sabe por quê? Porque eles são de geração em geração um povo que não cresceu com seus pais. Porque muitos dos seus pais já morreram com doenças, HIV. Quando nós chegamos lá, meus filhos vão ter a oportunidade de ver isso, a minha esposa, eles se apegam na gente. Eles amam muito as mamães também, mas se apegam na gente. Eu saía com o pastor Rosano de carro, e ele mora num vilarejo lá, e as crianças correndo atrás gritando: tio Rosano, tio Rosano, tio Rosano. Sabe aquele filme igual você vê aquelas crianças da África correndo atrás dos carros? Já viu isso? Daquele jeito. Eu falei: Rosano, por que estão fazendo isso? Porque a maioria deles não tem um pai. Eles me veem como um pai para eles. Eu jogo bola com eles, eu ensino as coisas de Deus para eles, eu cuido deles. Por isso ele decidiu morar dentro do vilarejo, para ser um pai para aquelas crianças. E não tenho dúvida disso. Se Jesus não voltar antes, aquele povo, aquela geração que ele está alcançando, vão ser de homens cheios do Espírito Santo, que vão atingir as nações. Eu cheguei lá, eles têm um mapa do mundo pintado assim, e cada um deles foi escolhendo uma nação para orar, e tem um risco assim, e tem o nome deles. E eles falaram: eu vou ser missionário na Europa, então a nação lá vai ter um avivamento. Sabe por quê? Ele está cuidando daqueles meninos que não têm pai. Você imagina 250 crianças que não têm pai, agora elas têm um pai. Um pai espiritual na terra e um pai que está no céu. Você imagina o que Deus vai fazer através dessas crianças. Se você não quiser ir, se você não quiser fazer, irmão, não precisa não. Vão ser 250 chamas espalhadas para o mundo inteiro. Você não tem noção do poder que é do evangelho na vida de uma criança. Na vida de uma criança que não tem pai. Se você investir o seu tempo para ser o melhor pai que puder dentro da tua casa, ler a Bíblia e orar, você já está fazendo uma grande obra. Aqui fala: não nascemos de uma descendência natural, nem pela vontade da carne, ou de homem algum, mas nascemos de Deus. 1 João
3:12. E é o último texto que nós vamos ler. 1 João 3:12, Epístola de João 3:12 diz: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão, porque o matou, porque suas obras eram más. Não é isso não. Deixa eu abrir aqui. Vendo? Culpa de vocês. 1 João 3, versículo 1. Vede como é grande o amor que o Pai nos concedeu, de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Só pode ser filho aquele que o conheceu. Então eu sou filho de Deus, eu conheci Ele. Veja só para você entender, para acabar. Olha aqui, Jesus veio. Aí o discípulo fala: mostra-nos o Pai. Quem olha para mim está vendo o Pai. Então só é filho de Deus quem conhece a Deus. Agora, através de Jesus, eles estão conhecendo a quem? Através de Jesus, os discípulos conheceram a quem? O Pai. E se tornaram o quê? Filhos. Aí Jesus foi embora. Aí os discípulos começaram a amar e cuidar das pessoas. E as pessoas, através dos discípulos, começaram a conhecer quem? O Pai. E também se tornaram filhos. Aí os discípulos foram embora, os discípulos dos discípulos dos seus discípulos, e chegou até a nós. E nós temos manifestado o amor de Deus. E através de nós, vocês têm se tornado filhos de Deus. Porque através de nós, vocês têm conhecido a quem? O Pai. Você era do mundo, e o mundo não conhece a Deus. Então, para mim se tornar filho, é só conhecendo a Deus. E o mundo não conhece a Deus. Como então que eu vou ser filho? E como que eu vou conhecer a Deus? Através de alguém que é filho. Aí você conheceu a Deus através de nós, se tornou filho. E aí alguém precisa conhecer a Deus através de você, para se tornar filho. Mas para isso você precisa ter essas identidades, essas características que nós falamos. Algumas delas: o amor de Deus. Deus é amor. Quem aqui tem pecado? Quantos aqui reconhecem que Deus Ele ama você e perdoa o seu pecado? Agora deixa eu te perguntar: quantos aqui conseguem perdoar alguém quando peca contra você? Assim, ó. Como que as pessoas podem conhecer o Pai em você se você não tem a característica principal? A característica principal de Deus você não tem, que é o perdão. Não, eu sou filho de Deus, eu vou na igreja, tá bom, chega de conversa. Você perdoou o irmão lá? Já pediu desculpa? Não, estou com dificuldade. Então não dá para entender. É por isso que Jesus fala, ensina: olha, perdoai-nos como nós temos perdoado aquele que nos tem ofendido. Se o mundo não conhece a Deus, e para conhecer a Deus precisa conhecer alguém que conhece a Deus, e eu tenho que ser como filho de Deus igual a Ele, então eu tenho que ter liberalidade para perdoar. Eu já tenho que deixar a liberalidade aqui, ó. Aí você vem fazer uma coisa, tá aqui, ó, já estava te esperando, toma aqui, perdão. Eu tenho que estar pronto para isso. Um crente, ele não se prepara, ele já está pronto. Jesus não falou assim: não, pera aí, deixa eu jejuar e orar, depois eu mando a tempestade parar. Não, ele já tem que estar pronto. Ele tem que se alimentar dessa paternidade todos os dias. Ele tem que orar, tem que se entregar. Esse é o desejo de Deus para você. Curva a sua cabeça, vamos orar. Presta para que você que entendeu dessa palavra, ela se torne uma verdade em você. Você que é mulher, ajude o seu marido, não desonre o teu marido, ajude ele a exercer a paternidade. Converse com ele se ele estiver falhando, oriente, porque é muito importante a paternidade. Você que é mulher, não tome o lugar do teu marido, não queira imprimir nos seus filhos um caráter. Não faça como muitas mulheres que jogam os filhos contra os pais, porque você está jogando teu filho para o buraco. Não tire a autoridade do teu marido, não zombe do teu marido. Não fale para os seus filhos: seu pai não sabe de nada, não, vamos fazer desse jeito. Não seja uma Jezabel. Mas se meu marido ele não dá o exemplo, então você vai chamar ele em particular e conversar: nós precisamos
acertar a nossa vida. Você precisa ter uma postura bíblica como homem aqui dentro de casa. Você precisa priorizar as coisas de Deus. Eu vou te ajudar. Se precisar, nós vamos pedir ajuda do pastor. Mas nós precisamos tomar uma atitude. Porque aquele que está em Cristo é. Se você quer ser alguém nessa vida, você precisa estar em Cristo. Feche os teus olhos e ore e diga: Senhor, eu quero ser filho nesse dia dos pais. Eu quero, Senhor. Reconheço que eu dependo. Preciso, Senhor, da tua paternidade em mim. Se o teu pai pecou com você, teu pai da terra, perdoe ele. Talvez você precise ligar para o teu pai hoje e dizer: olha, eu te perdoo em nome de Jesus. Talvez teu pai não está vivo mais e você precisa se perdoar por não ter oportunidade de pedir perdão para ele. E você precisa se perdoar como filho, para que você receba então a paternidade de Deus. Tantas coisas que talvez você queria ter falado para teu pai e não pôde falar. E o remorso hoje é maior do que a gratidão. Então tenha gratidão pelo que teu pai foi. E libera ele, libera você também disso. A Bíblia fala que Deus é o pai dos órfãos. Se você é órfão de pai vivo, ou é órfão de um pai que já faleceu, Deus, ele vai ser o seu pai. Ele vai cuidar de você. E se você teve um pai maravilhoso, mas ainda assim você vê que seu pai não tinha um entendimento espiritual, embora foi um pai bom, trabalhador, de caráter, busque uma paternidade espiritual. Busque. Porque não podemos mover só nas coisas materiais, precisamos mover no espírito também. Senhor, nós oramos em teu nome. E em teu nome que nós te louvamos por esta noite, por esta manhã. Te louvamos, Senhor, por todos os pais, aqueles que estão aqui, aqueles que não puderam vir. Abençoa, Pai, os pais. Dá força, Pai, dá sabedoria. Capacita-os. E nós todos, como filhos, ó Pai, recebemos a tua paternidade, ó Deus, em nós. Senhor, ajuda os filhos que estão aqui, ó Pai, a perdoar os seus pais, a receber a tua paternidade. Não te ver como eles veem o pai natural deles. Não te ver como eles veem o pai da terra deles. Às vezes eles não têm relacionamento com o Senhor porque não tiveram um bom relacionamento com seus pais da terra. Libera-os, Pai. Abençoa-os, Pai, em nome de Jesus.